Olá pessoal, vamos lá voltar à nossa aula aqui, né? De, de máquinas síncronas. É, onde o nosso objetivo hoje é verificar essa parte dos ensaios, ok? Os ensaios de curto-circuito e o ensaio de circuito aberto para a gente calcular os parâmetros da máquina, que é a resistência da armadura e a reatância síncrona. Então, vê só, pessoal, o ensaio a vazio e o ensaio de curto. Então, com esses dois ensaios, a gente consegue determinar os parâmetros, que é a resistência da armadura e também a reatância síncrona. Então, no ensaio de circuito aberto, a gente obtém essa curva aqui, ó, CDAV, que é a curva característica do circuito aberto ou a vazio. Então, a gente vê que a gente vai aumentando a corrente de campo e vai chegar a um ponto aqui onde vai apresentando o que? A saturação. Ou seja, por mais que eu aumente a corrente de campo, a tensão ela não vai ter um acréscimo de forma linear. Ela não vai apresentar um comportamento linear no crescimento da tensão. Então vai ter uma saturação que a gente chama, ok? Então nesse ensaio aqui a gente obtém essa curva aqui, característica do circuito aberto ou a vazio, e tem essa linha aqui, que é uma reta, uma linha imaginária que a gente chama de linha do entreferro, ok? Então, a gente traça aqui, ó, na abscissa as correntes de campo durante o ensaio e na ordenada a tensão. Como o circuito está aberto, ou seja, na armadura não vai passar corrente, você atingiu a velocidade síncrona, o seu rotor, insere a corrente de campo lá no rotor, no enrolamento de campo, e vai aumentando essa corrente pouco a pouco, né? E vai obtendo aqui a tensão na armadura. Você coloca um voltímetro na armadura e aí você vai medir a tensão na armadura. Como não tem corrente da armadura, então o que é que a gente fala? Que a tensão no terminal é a própria força eletromotriz induzida interna nos enrolamentos da armadura. Então, pelo fato de não ter corrente, então não tem as quedas, não vai apresentar as quedas de tensões. Então a tensão apresentada lá no meu voltímetro vai ser a tensão nominal que eu posso informar que também é a minha força eletromotriz interna lá da armadura, ok? Então nesse ensaio aqui é importante a gente ver o seguinte, ó, eu vou ter uma corrente de campo onde eu vou ter a apresentar a tensão lá no terminal quando eu medir com o voltímetro, a tensão nominal da máquina, né? Que essa tensão nesse ponto aqui, que é na linha do entreferro, a gente fala que é a corrente de campo onde não teve a saturação. E vou ter também a corrente de campo na linha de circuito aberto ou a vazio, em que vai ter o valor também da tensão nominal da máquina. Então esse valor aqui nessa curva aqui de saturação é a corrente de campo considerando a saturação, ok? Então vamos lá. Então a perda em vazio. O que é a perda em vazio, pessoal? Quando a gente insere a corrente de campo no rotor e o rotor ele está numa velocidade síncrona e o terminal da armadura eu não tenho carga, ou seja, não tenho corrente na armadura, então a potência necessária para a gente mover esse eixo é exatamente a perda em vazio. Essa perda em vazio vai ser o que? Vai ser a perda provocada pela rotação e também a perda provocada no núcleo devido à corrente de excitação. A corrente está passando lá no enrolamento de campo. Então eu vou ter duas perdas associadas ao ensaio em vazio. Então quais são as duas perdas? As perdas devido à rotação, que nada mais são do que as perdas de atrito e da ventilação, e a perda do núcleo, que é a perda correspondente pela esterese e pela corrente de Foucault, ok? Então essa perda aqui, ela é parabólica, pessoal. Ela tem esse comportamento aqui dessa parábola. Então, quando a gente vai aumentando lá a corrente de campo, pouco a pouco a gente vai tendo a tensão lá para obter aquela curva de circuito aberto ao vazio, ok? Então, quando você vai aumentando a corrente de campo, você vai aumentando a tensão também lá no terminal da armadura, onde você está com o seu voltímetro. Então, quanto mais corrente de campo, maior a tensão e maior a perda do núcleo, entendeu? Então, essa perda ela é parabólica. Então, quanto mais você vai aumentando lá a corrente de campo, você vai aumentando a tensão. Aqui a gente plota aqui no eixo da abscissa
a tensão em vazio, né, que você está lendo lá no voltímetro. Essa tensão vai aumentando conforme a sua corrente de campo vai aumentando, e a perda vazio do núcleo também vai aumentando, é parabólica. Agora, a perda por atrito e ventilação, ela é constante, entendeu? Então, se a gente pegar a potência necessária, vamos lá, que a gente foi aumentando a corrente de campo, chegou lá na tensão nominal. Vamos dizer que a máquina tem uma tensão lá de 13.800 volts, tensão de linha, ok? Então chegou lá na tensão nominal na armadura. Aí você para, aí você vê qual é a potência necessária que você está inserindo lá no seu eixo para estar naquela velocidade síncrona e existir aquela tensão nominal lá no terminal da armadura. Então essa potência você determina você tendo um mecanismo de medir essa potência mecânica, ok? Aí depois você faz o seguinte, você desliga a excitação. Aí você vai ter somente a perda associada à rotação. Então da perda total que você mediu com a excitação e depois você subtrai da perda só da rotação, é que você vai ter a perda no núcleo, ok? Então a perda em vazio, as perdas em vazio corresponde aqui à perda associada à rotação, que é devido ao atrito e à ventilação, e a perda associada ao núcleo, que é aquelas perdas que a gente conhece, a famosa esterese e a corrente de Foucault, ok? E o ensaio de curto, como é que a gente faz o ensaio de curto, pessoal? A gente coloca um perímetro em cada fase, lá no terminal da armadura, na fase A, B e C, e curto-circuita mesmo o terminal da armadura, coloca A, B, C em curto. Aí eu ligo a minha máquina primária e atinge a minha velocidade síncrona. E depois eu começo a excitar de forma bem fraquinha. Como vai estar o terminal da armadura em curto, então qualquer correntezinha lá de campo, você vai ter uma corrente alta lá na sua armadura. Então você vai aumentando a corrente pouco a pouco, certo? E para você obter essa curva aqui, na verdade é uma reta. É um comportamento linear. Então você vai aumentando, os terminais da armadura estão em curto, você vai aumentando pouco a pouco a corrente de campo e você vai obtendo uma corrente lá na armadura, porque não está em curto. Então essa corrente aqui você vai levantando esse gráfico à medida que você vai aumentando a sua corrente de campo. Aí você tem aqui o eixo da corrente da armadura no ensaio de curto-circuito, ok? Neste teste, como os terminais de armadura em curto, estando a máquina acionada na velocidade síncrona, a corrente de campo pode ser aumentada e um gráfico da corrente da armadura versus corrente de campo pode ser obtido. Que esse parâmetro aqui, que é a curva característica do ensaio de curto-circuito, chama CC, que é essa curva aqui no ensaio de curto que você obteve, e essas duas curvas aqui você obteve lá no seu ensaio de circuito a vazio, o circuito aberto, não é isso? Então, como é que a gente calcula a reatância síncrona? Muito fácil. Aqui está o modelo, né? A força eletromotriz interna, a reatância da armadura, a resistência da armadura. E você coloca aqui em curto os terminais da armadura, ok? Você vai aumentando sua corrente de campo e vai obtendo uma corrente aqui na armadura e vai plotando esse gráfico aqui. Então, qual é a equação que rege o alternador? Essa força eletromotriz interna é a soma das queretensões mais a tensão terminal. Como eu tenho um curto aqui, VA é igual a zero, pessoal. E eu determino aqui nesse ensaio de curto que a resistência é tão pequena, a resistência da armadura, que a gente pode igualar ela a zero, desprezar. Então esse fator aqui despreza e esse fator despreza aqui porque está em curto. Então só vou ter a força eletromotriz interna é igual a queda de tensão na reatância síncrona. Eu acho a reatância síncrona, pegando esse valor que eu obtive no ensaio a vazio, dividido por essa corrente aqui, né, que eu obtive no ensaio de curto-circuito. Então, no ensaio a vazio, eu obtive essa curva, no ensaio de curto, eu obtive essa. Então, eu pegando na linha do entreferro a força eletromotriz interna, que foi a tensão que a gente mediu lá no ensaio a vazio, e pego também nessa mesma corrente de campo a minha corrente de curto-circuito. Eu dividindo a força eletromotriz pela corrente da armadura, eu tenho a minha reatância. Então detalhe aqui, pessoal, se a gente pegar essa tensão aqui na linha do entreferro, eu vou pegar a corrente correspondente
dessa corrente de campo aqui, ok? Então aí a gente vai ter a reatância síncrona não saturada. E para essa mesma tensão nominal aqui, né, a gente chegando aqui nessa curva de saturação, a gente vai pegar a correspondente corrente no ensaio de curto, e aí a gente vai ter a reatância síncrona saturada, que é isso aqui que a gente acabou de falar. Então essas letras aqui, ó, CCAV, CC, CC, CCAVG, nada mais é que o valor das correntes de campo, por exemplo, a CCAVG é a corrente de campo que você teve a tensão nominal da máquina na linha do entreferro. CCAV é a corrente de campo onde você teve a tensão nominal na linha de circuito aberto a vazio, que é na linha de saturação. E a CCCC é a corrente de campo que você obteve no ensaio de curto-circuito, a sua corrente nominal lá na armadura. Então vamos ficando por aqui, pessoal, e depois a gente continua